Glória a Deus, aleluia. Primeira igreja com a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos fazer oração para ter essa culpa nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo e dizendo teu nome, porque tu és Deus, Senhor, fiel. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que tem realizado em nossos vidas e neste lugar. Abençoa, Pai, restaura, Senhor, amado, aqueles que estão ouvindo a nossa voz nesta noite. Receba todo o louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu convido o Jefferson para vir para essa casa. Saúde a todos a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos aqui cantar em Harpa Cristã de número 46. Amém? Amém. Um perdão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, Jesus. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Menos de número 48. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Aleluia. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia, Jesus. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei,
e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia, Jesus. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém? Cantar aqui o hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, e eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, cujo título nos diz: estar em Cristo para não pecar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Senhor, meu Deus e Pai, nós uma Deus vez nos querido, Deus colocamos santo, diante do Deus Senhor vivo, de nesta poder, de hora, glórias. te louvando de Graças te damos, ó Pai querido, bendizendo por essa teu palavra nome, maravilhosa, Santo poderosa, que Filho. é com vontade. Obrigado, Senhor. Jesus querido, Derrama por essa poder, oportunidade graça, de estarmos aqui na tua divindade, casa. Obrigado pela tua palavra querida e pelos hinos aqui entoados. Obrigado por tudo, Pai, ser conosco. Toma o controle, Jesus querido, de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor que nos fala que nós temos que estar em Cristo para Aleluia, não pecar, Jesus. né? Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós que andamos, buscando a palavra do Senhor, que andamos na presença do Senhor, nós devemos estar no Senhor, para que a gente não venha a pecar, Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos andar segundo, o Espírito de Deus, para nos conduzir, para estar no controle de nossas vidas, Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Quando nós andamos na carne, o Espírito não opera em nós, Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que estar na presença do Senhor, para que nenhuma condenação venha, para as nossas vidas, Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu passo novamente a oportunidade para o Gerson. Glória a Deus, aleluia. Saúdo novamente a todos na paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Cantar aqui o hino de número 200, amém? Amém. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Aleluia, Jesus. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Aleluia, Jesus. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar.
Glória a Deus, aleluia, Eu Jesus. agradeço novamente a oportunidade. Deus santo, Deus vivo, de poder, Glória a Deus de glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Verdadeiramente, Jesus Cristo, Ele é o nosso melhor amigo. É. Glória a Deus. Sem Ele nós jamais podemos viver. Vamos tentar aqui louvar o hino 193. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Oh, aleluia, Jesus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar para passar para o pastor Edson trazer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, Deus em querido, nome de Deus santo, Jesus, Deus nós vivo, iremos Deus colocamos Deus, diante do Deus, Senhor, Deus, louvando, Deus, adorando, Deus, bendizendo o Deus, teu nome, Deus, porque Deus, tu és Deus, Deus santo e fiel. Deus, Pai, Deus, em teu Deus, servo, Deus, Senhor, Deus, abençoa Deus, ele Deus, grandemente, assim como tem feito, Deus, ungindo, capacitando, Pai, e usando ele poderosamente, Pai, para falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa. Amém. Maravilhoso é Deus, poderoso é Deus, que todas as honras e todas as glórias sejam dadas ao nosso Senhor. Se hoje aqui estamos, é porque a grande misericórdia de Deus nos alcançou e nos permitiu a essa feitura. Oxalá
que muitas e muitas outras famílias recebam essa oportunidade e adorem o bendito nome do Senhor. Hoje, culto da família, né? Estava aqui pensando que era culto de doutrina. Culto da família, onde essa família se reúne para adorar e bendizer o santo nome do nosso Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, e somente os versículos 18 e 19, para meditarmos na bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículos 18 ao 19, que nos diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Senhor, a ti somente é a honra, a ti somente é a glória, que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Fala ao coração da tua igreja, alimenta-nos com a tua palavra, que possamos cantar o hino da vitória. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Queridos, amados do nosso Senhor Jesus Cristo, trouxemos uma palavra para o dia de hoje, baseado em um tema que nos diz assim: a cruz do nosso Senhor. A cruz de Cristo. A cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O subtópico para desmembrarmos a bendita e gloriosa palavra de Deus para o nosso conhecimento, assim faz uma pergunta: o que revela a cruz? Onde Cristo nosso Senhor foi sacrificado? O que tem ali, esteve ali, estará ali, revelado para nós, para a igreja, para os servos. O que é uma cruz? Ou o que foi essa cruz? O que era a cruz? A cruz era um instrumento de punição e morte, detalhe, torturante para os que cometiam crimes terríveis. Ou seja, a cruz servia para punir aqueles que eram julgados culpados de crimes hediondos no passado. Eles eram julgados e condenados e eram colocados em uma cruz de suplício, de dor, de sofrimento. A morte na cruz é uma das mortes mais severas que o ser humano já foi capaz de inventar. Quem é pendurado numa cruz sofre horrores até chegar o momento do seu último suspiro na face da terra. O nosso amado Senhor Jesus Cristo,
por causa de nós, dos nossos pecados, foi colocado em uma cruz, para ali, inocente, sofrer tudo aquilo que deveria ser para nós. Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23 diz: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Jesus, o Filho de Deus, se tornou maldito por causa de nós, quando ali naquela cruz foi colocado. Somente Jesus tinha o poder, a glória de nos remir dos nossos pecados através deste sacrifício. Jesus sofreu barbaridade, depois de ser torturados horas e horas pelos soldados romanos. Ele ainda sofreu a penalidade de terminar os seus últimos momentos nessa terra, crucificado. E tudo isso por quê, meu irmão? Jesus merecia? Não. Porque Jesus estava pagando um preço que deveria ser pago por nós, mas jamais nós conseguiríamos pagar tal preço. Jamais teríamos tal condição se o Filho de Deus não vem a essa terra, a esse mundo, dentro do propósito do Pai, para resgatar a sua criação. Jamais veríamos o céu, jamais teríamos a certeza de um dia se encontrar com o Senhor lá na glória. O amor de Deus pela humanidade foi tanta que Ele enviou o seu Filho a encarnar-se na terra para salvá-la. Salvar a terra não, meus irmãos, salvar a humanidade, porque a humanidade havia se separado de Deus por causa dos seus pecados eminentes. Ou seja, Deus Filho tomou a forma de homem e, em obediência a Deus Pai, sacrificou-se na cruz pelo povo. Deus Filho obedeceu a Deus Pai e sacrificou-se na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar a oportunidade de não sermos lançados no inferno, o qual foi preparado para o diabo e seus anjos. Filipenses capítulo 2 e o versículo 8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus morreu a morte da cruz, a morte mais dolorida que um ser humano jamais pode ter sentido. É fato conhecido entre os cristãos que o Filho de Deus se sacrificou na cruz para remir-nos dos pecados. Ou seja, Cristo Jesus morreu em uma cruz para comprar e justificar um povo para herdar o céu. Hoje você, meu irmão,
Você, minha irmã, você, noiva do Cordeiro, igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje você é privilegiada a morar no céu, porque o Filho de Deus lhe resgatou, o Filho de Deus lhe justificou, a partir do momento que ele ali naquela cruz se entregou. Hoje você tem a liberdade de morar no céu, quando dessa terra aqui partir, ó meu irmão. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 24 nos diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Hoje nós estamos aptos. Nós quem? Nós aqueles que reconhecemos este sacrifício, nós aqueles que levantamos a nossa mão ao céu, em meio às testemunhas em nosso viver, em nossa sociedade, e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Hoje, queridos, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, que foi vertido ali naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. A Bíblia compara a cruz com uma vida de lutas, a qual mesmo em detrimento às dores devemos levar. Não podemos abrir mãos da cruz, ou seja, mesmo que a nossa vida seja um calvário no mundo secular, devemos seguir a Jesus suportando-a. Mesmo que venhamos ter lutas no presente século, jamais devemos abrir mãos da certeza da salvação em Cristo Jesus. A vida se torna uma cruz, a vida se torna pesada, principalmente porque vivemos em um mundo dissimulado, em um mundo de falsidade, em um mundo de traição. Mas mesmo assim, meus irmãos amados, filhos de Deus, temos que perseverar, mesmo que venhamos chegar lá arrastando, mas temos que chegar, porque o que nos aguarda, olho nenhum jamais viu, ouvido nenhum jamais ouviu, e nunca subiu ao coração de homem nenhum. O que Deus tem preparado para ti, ó igreja vitoriosa, é a eternidade. Mateus capítulo 10, versículo 31 nos diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Devemos carregar a nossa cruz, por mais pesado que ela seja, meus irmãos, por mais difícil que seja neste presente século, não podemos abrir mão da nossa cruz, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador garante em sua palavra que se nós não tomarmos a nossa cruz e não seguirmos ele, jamais seremos dignos dele. E se nós não formos dignos de Jesus, se nós não podemos estar ao lado de Jesus, nós seremos lançados nos infernos, nas trevas exteriores, aonde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Oh, amados de Jesus, não abra mão da tua cruz. O texto qual lemos relata que muitas pessoas não dão credibilidade no sacrifício de Cristo. Somente, queridos, os fiéis, ou seja, não é a inteligência secular que leva o ser humano a Cristo, mas sim, queridos, preste bem atenção, mas sim a simplicidade e a abnegação. É a tua simplicidade, é a tua abnegação que te leva a Cristo, é a tua abnegação deste mundo, é a tua abnegação de todos os prazeres terrenos que te leva de encontro a Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, a Bíblia diz, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos, devemos entender que temos um objetivo nessa terra,
Devemos entender que Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, colocou sobre a nossa vida essa responsabilidade, que venhamos renunciar a nós mesmos, que venhamos abnegar de tudo aquilo que pode nos atrapalhar nessa caminhada. Oh, aleluias! Porque nós temos um foco, nós temos um objetivo nessa terra. Nós estamos centrados no pensamento, nós estamos antenados dentro do propósito de herdarmos as mansões celestiais. Mas para isso, meus amados, mas para isso, queridos, devemos compreender que temos uma cruz para levar, assim como nosso Senhor Jesus Cristo levou a sua cruz por todos nós. A cruz de Cristo, o nosso Senhor, revela ao mundo de modo geral e claro o pior pecado da humanidade. Um dos piores pecados da humanidade, se não o maior pecado da humanidade. Ou seja, a morte programada na cruz para Cristo desvendou um dos piores pecados da raça humana. Que pecado é esse, meu irmão? Que pecado é esse, minha irmã? Que a cruz de Cristo revela, que a cruz de Cristo demonstra. A Bíblia diz que o maior pecado da raça humana é o complô armado, é a traição e a manipulação de ideias segundo interesses de todos os envolvidos. É um dos maiores pecados cometidos contra o Filho de Deus. E no mundo atual não é diferente. Vimos agora esses dias reunidos ali no Congresso, homens dentro deste mesmo propósito, o qual foi realizado há anos atrás contra o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Complô armado, traição e manipulação de ideias para satisfazer o interesse de todos que ali estavam envolvidos. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Jesus foi sacrificado, Jesus foi traído, meus irmãos, por manipulações de ideias, de teologistas perversos e macabros. E nos dias atuais não é diferente. Em muitos meios da sociedade, pessoas se ajuntam em armação, em complô, em traição, para tentar de todas as maneiras, em um propósito de ideia, derrubar a igreja de Jesus, destruir a ti, ó Santo. Mas o nosso Senhor venceu, e nós também podemos vencer essas artimanhas sorrateiras que o príncipe das trevas tem introduzido nos pensantes heréticos dos últimos momentos. Jesus foi traído, o nosso Senhor foi traído. Houve-se um complô armado contra o nosso Deus.
Nós temos que entender que Jesus foi àquela cruz porque quis. Mas Deus desvendou ali através daquela cruz a maldade do ser humano, a incapacidade do ser humano de amar o seu próximo. Foi ali na cruz onde nosso Senhor esteve que esse ato pecaminoso foi desvendado, que esse ato está nos dias de hoje em meio a toda a sociedade. A cruz de Cristo, o nosso Senhor, também revela ao mundo a mais clara e pura expressão do amor de Deus. Ou seja, queridos, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário retrata para a humanidade o amor ágape do Pai. É ali naquela cruz, meus irmãos, que foi mostrado para ti. É ali que foi revelado para ti o maior amor do Senhor para contigo. Foi ali onde o Filho de Deus esteve, que Deus comprovou para ti que Ele lhe ama, que Ele lhe escolheu para morar com Ele no céu. João capítulo 3, versículo 16 relata: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus revelou o amor dele para contigo, a igreja. Persevera, vença os obstáculos, chegue no pódio. Chegue lá, igreja, porque Deus lhe aguarda. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Jesus ali na cruz do Calvário mostrou para ti, ó meu irmão, mostrou para ti, ó minha irmã, Jesus mostrou que te ama. Oh, o amor verdadeiro, o amor ágape do Senhor, o amor que nunca se acaba, o amor imutável por ti. Faça diferença, igreja. Faça diferença como Jesus o fez quando aqui esteve nesta terra. Oh, aleluias! Olhe para a cruz de Cristo. Relembre o que a cruz de Cristo significa para ti, ó cristão. A cruz de Cristo, nosso Senhor, revela para a vida espiritual e secular a prova da derrota de Satanás. Ou seja, queridos, a morte na cruz e a ressurreição de Cristo derrotou o diabo que tinha o controle da morte. Hoje ele não tem mais o controle da morte, porque o controle da morte está na mão do nosso Deus. É por isso que nós ainda estamos aqui, porque a Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é a grande misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, oh amados irmãos. Deus, o nosso Senhor, lhe ama. Sempre recorde isso, sempre guarde isso no teu coração. A Bíblia diz: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. Se você guardar essa certeza no teu coração, é fato, meu irmão, que você não pecará contra o Senhor, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio da verdade de Deus, com certeza a tua boca há de louvar o Senhor. Oh, aleluias! A cruz de Cristo, nosso Senhor, revela, aleluias, revela para a tua vida secular, revela para a tua vida espiritual, que Satanás, o diabo, foi derrotado. Jesus pisou na cabeça da serpente, e tu também, meu irmão, há de pisar na cabeça da serpente, se continuar nesse propósito, se continuar nessa jornada, se continuar rumo ao alvo que é Cristo Jesus, se estiver olhando para o autor e consumador da
tua fé, nenhum mal há de chegar na tua tenda, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, se tão somente tu olhares para a cruz do nosso Senhor. Oh, aleluia! Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, a Bíblia diz, o diabo. Jesus aniquilou o diabo quando subiu ali na cruz e entregou o seu corpo àquele sofrimento. Jesus venceu, portanto tu és mais que vitoriosos em Cristo Jesus, ó igreja, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos, a cruz de Cristo nosso Senhor revela para todos que assim creem, vejam bem, para todos que assim creem, a maior obra para a salvação. Ou seja, amados de Jesus, a morte na cruz por Cristo Jesus nosso Senhor dá a certeza que o poder de Deus é real e que pela fé somos salvos. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos leva à salvação é a fé. Mas isso aí, meus irmãos, essa salvação, ela foi adquirida ali na cruz. Quando Jesus ali esteve naquela cruz, ele adquiriu para ti, ó igreja, a salvação, e nenhuma condenação há sobre ti, que estás segurando na mão do Senhor, que tem professado a sua fé em Cristo Jesus. Por mais que o inimigo queira dizer que não, ele já perdeu, ele foi destituído. Jesus é o Senhor e é ele que lhe promete a salvação, e a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Jesus não é um homem que promete e não cumpre. Jesus é Deus, e se é Deus, ele há de cumprir o que ele tem prometido para ti. E o que ele diz para ti é que através da cruz do Filho, através da cruz que ele esteve, você, se crê, aleluia, alcançou a salvação. Ou seja, amados, a morte na cruz por Cristo Jesus dá a certeza de um dia estarmos na glória. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós quem? Nós os crentes, nós os que cremos, a Bíblia diz, para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz de Cristo Jesus representa para nós o poder de Deus que nos mostra a salvação. Oh, aleluias! Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. É a tua fé, meu irmão, é a tua fé, minha irmã, é a tua certeza da morte de Cristo na cruz, é as tuas convicções do Senhor que lhe dá a autoridade, o poder e a certeza da salvação. Tu não foi criado, a igreja, para sofrer ainda, mas tu és absolvida em Jesus para herdar o gozo eterno, aleluias. Nenhuma condenação há sobre a tua vida, igreja. Você é vitoriosa, você é noiva, você é a menina do olho do Senhor, aleluia. A cruz de Cristo nosso Senhor
revela aos salvos que ela é o nosso único motivo de nos gloriarmos. Ou seja, Igreja de Jesus, a morte do nosso Senhor e Salvador na cruz nos dá o orgulho de sermos chamados de cristão, nos dá o orgulho de sermos chamados de crentes, nos dá o orgulho de sermos chamados de evangélicos, nos dá o orgulho de sermos chamados de Bíblia, nos dá o orgulho de sermos chamados povo do caminho, nos dá o orgulho de sermos chamados o povo da cruz. Oh, aleluia, igreja! A morte de Cristo na cruz, o nosso Senhor revela para nós que somos os salvos, o único motivo dessa terra de nos gloriarmos, queridos, aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo para nós é para pregarmos o Evangelho, o mundo para nós é para levarmos a verdade de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, dentro de um propósito de saquearmos o inferno e povoarmos o céu, num propósito de morarmos na eternidade. Oh, aleluias! Por isso não podemos perder o foco, por isso não podemos perder o objetivo. Oh, glória, aleluias! Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. E é para lá que nós iremos, meus irmãos, se continuarmos dentro deste propósito qual o Senhor tem colocado em nossas vidas. Oh, amados de Cristo, vós sois precioso aos olhos do Senhor. Não abra mão dessas verdades, não abra mão dessas convicções. A cruz de Cristo revela tudo isso para ti nesta noite, todas essas verdades para ti, igreja. Jesus está revelando, Jesus está lhe mostrando que o sacrifício dele não foi em vão, porque ele sabe que ele pode contar contigo, povo vitorioso, povo de Deus, igreja de Jesus. Persevere, marche rumo à cidade santa, ó igreja, porque lá iremos ver o nosso Senhor, porque lá iremos encontrar com aqueles que um dia estiveram aqui e levantaram esta bandeira, a bandeira do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim Ele nos promete e assim nós cremos. Amém, igreja? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui no domingo, mais um culto de oração, culto de louvor, para a glória do nosso Deus. Nós concluímos que o sacrifício de Cristo na cruz abre-nos a oportunidade de vivermos eternamente com Deus. Jesus morreu para isso. Então vamos avante, vamos em busca desse prêmio que Deus, através do seu sofrimento ali na cruz, nos deu. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Vamos ter nesse trabalho agradecendo a Deus pelas bênçãos desta noite. Pai, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a louvor. Somos gratos por essa palavra maravilhosa, poderosa, que a Tua vontade venha ser feita, Pai. Alegra os nossos corações cada vez mais, fala conosco, ensina-nos, Pai, a sermos fortes, porque queremos, Pai querido, naquele grande dia, ouvimos ali o hino da vitória. Abençoa esta igreja, abençoa esta família da vitória, Pai, guarda, livra de todo mal. Abençoa as famílias que estão ao redor desta igreja, faça uma grande obra na vida deles, Pai. Abençoa os nossos amigos internautas que sempre têm nos acompanhado através da internet. Salva, cura e liberta a nossa parentela, é o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estendei vossas mãos.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.